Ai, ai. E aí, turma, beleza? Enquanto eu tô arrumando aqui, vocês me falam aí como é que está o som, por favor. Eu vou arrumando aqui alguns slides. Hoje vai ser uma live rápida, porém bem profunda. 9630, 8461. Ai. Vamos lá, ver como é que ficou. Bom, vou colocar isso aqui assim, enquanto eu vou arrumando meu... Tem um amigo meu que veio aqui em casa, mexeu aqui, ficou uma porcaria. Bom, aqui... Bom, é isso aí. Quem quiser falar comigo, tá aqui. Bom. Boa noite. Olha, a Isabel de Paula já está aqui. Obrigado. Rosângela, muito obrigado. E vamos lá. Como é que tá o som aí, gente? O que vocês... Fala como é que tá esse som. Como é que tá esse som? Ah, agora sim. Parece que tá bom. Roberto Rolim, boa noite também, Roberto. Bom, se tiver ruim o som, vocês me avisam, tá bom? Deixa eu só deixar aqui um pouco. Bom, vamos começar? Acho que já deu para chegar uma galerinha. Se não chegar também... Bom, turma, começando a live, então. Começou. Boa noite a todos que estão assistindo a live aqui no YouTube. Esse aqui é o meu... o som excelente, obrigado. Esse daqui é o meu mais novo canal, que é o Morada do Conhecimento. Eu vou pedir para vocês indicarem para outras pessoas este canal, assim, pessoas que têm interesse sobre os temas que eu estou colocando. Eu estou colocando... Esse aqui é um canal mais voltado para lives. As lives eram feitas no canal Caminho do Peregrino. Aí foi feita uma pesquisa, tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que não gosta. Falei, vou criar dois canais. Um só de lives e um só de vídeos editados. E lá no Caminho do Peregrino, lá vão ser só vídeos editados, ele vai ter uma reinauguração. Acredito que dia 11 teremos uma reinauguração do canal Caminho do Peregrino. E também o foco dos vídeos está um pouco diferentes. Esse aqui eu falo de assuntos variados, falo sobre ocultismo, sobre esoterismo, e lá no Caminho do Peregrino vai ter também o esoterismo, como astrologia, tarô, teremos aí cabala, yoga, mas tudo voltado para o aperfeiçoamento humano. Então, voltado para a prosperidade, voltado para a pessoa melhorar na vida dela, seja no campo da saúde, do amor, do financeiro. Nós vamos trabalhar com esses assuntos no canal Caminho do Peregrino. E eu queria falar um pouquinho sobre as lives que eu já fiz aqui. Rapidinho, eu vou colocar um slide. Espera aí que eu estou um pouquinho só meio perdido. Eu vou mostrar para vocês dois slides. O primeiro é esse aqui, ó. No último domingo nós tivemos o café com estudos. O vídeo ainda está aqui no canal. Neste café com estudos, ele era para ter sido às 3 horas da tarde. O que aconteceu? Eu tive problemas com a minha operadora, né? Tá fazendo uma série de reparos aqui na região. E eu acabei ficando sem internet. E aí, das 4 da tarde, era para ser às 4 da tarde, acabou sendo às 9h15, e o pessoal acabou aceitando, achando que é o melhor horário é esse mesmo. Como é bem puxado, eu estou estudando um livro chamado Abra Sua Mente para Receber, da Catherine Ponder. Como é meio puxado, eu vou fazer um domingo sim, um domingo não. Então vai ser o primeiro e o terceiro domingo de cada mês. Domingo passado foi o café número 1, já está aqui no canal, e o próximo vai ser no dia 18, o segundo capítulo deste livro, que é sobre prosperidade. É muito bom este livro.
Vamos falar da outra live que nós tivemos aqui. Eu acho que é esse slide. Isso. Semana passada, mesma coisa. A live era para ter acontecido na terça-feira. Estavam fazendo reparos na internet aqui da região. Eu acabei fazendo a live na quinta-feira passada. E a live é sobre isso aí, sobre o fim do mundo, né? Tem um pastor, e o pastor falava que ele teve uma profecia de que o mundo ia acabar na segunda-feira, eu acho que foi. Naquele final de semana, isso, no dia 30, era para o mundo iam muitas pessoas morrerem no dia 30 e acabou não acontecendo, e ali eu faço uma explanação, pois ele pode ter previsto o futuro. O erro é sempre você colocar datas, mas é uma live interessante. A próxima live vai ser, espero, na próxima terça-feira, dia 13, às 9h15 da noite. Por isso que eu peço que as pessoas se inscrevam no canal e cliquem no sininho, que pode ser que tenha algum problema e não aconteça a live na terça-feira. Se não for, vai ser na próxima quinta, mas é só se tiver um imprevisto muito grande, como, por exemplo, manutenções na minha rede de internet na rua, né? É um problema externo, eu não consigo resolver isso daí. Bom, vamos lá. Vamos para esta live, então. O tema de hoje. O tema de hoje, ele começou... Vou colocar mais um slide aqui para vocês. Uma amiga minha, ela me procurou. Eu não sei se dá para ver aí esse slide. No dia 5, né, vocês podem ver aqui, ó. Dia 5, eu não revelo o nome das pessoas, tá bom, gente? Porque como a pessoa não... Tem pessoas que não querem dizer que gostam desse tipo de assunto, então eu só printei a conversa. Então, ó. Desfile ou ritual? Ela indicou este vídeo aqui, que é de uma youtuber chamada Débora G. Barbosa. Já vou falar sobre esse canal daqui a pouquinho. E lá está falando desfile ou ritual, é o nome do vídeo da Débora G. Barbosa. E a minha amiga falou, o que fiquei perguntando foi, por que escolheram justamente o sábado antes da Páscoa? Qual a mensagem subliminar? Ressuscitarem as múmias? Eu falei, eu vou ver e te falo. Estranho, né? Ela falou isso. Bom, o que acontece? Eu confesso que eu olhei esse vídeo, inclusive a Débora G. Barbosa, eu vou falar do canal dela também, o canal dela, deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Se quiserem se inscrever no canal dela, é interessante, mas é bem voltado... Não vou dizer que é por sensacionalismo, eu não vou falar também que tem a ver com teoria da conspiração, mas é meio voltado para isso. Esse meio teoria da conspiração e meio verdade. Muitas coisas que ela fala ali naquele canal, ela está correta. Né? Débora G. Barbosa, esse é o canal dela, e o vídeo era esse aqui, ó, Desfile ou Ritual. O que ela fala lá no canal dela? Ela acha estranho quem que é a Débora G. Barbosa? Ela é uma estudante, eu não sei se ela já está fazendo faculdade ou mestrado na Inglaterra, o curso que ela faz é sobre inteligência governamental, assim, sabe esse pessoal que vai trabalhar para a CIA, lá na Inglaterra tem o I+5, né, alguma coisa assim. Então, ela está estudando para isso, uma faculdade sobre inteligência, onde ela estuda inteligência internacional. Então, ela pesquisa vários assuntos desse sentido aí. E ela, nesse vídeo, ela explana assim, ela é cristã, tem assim, uma posição, a posição dela é cristã conservadora, e ela olhou aquilo e achou um absurdo, falou, nossa, vocês estão fazendo um ritual egípcio, é um absurdo. O governo egípcio gastou uma fortuna para fazer uma transferência de 22 múmias, de um museu para o outro.
E normalmente passam vários artefatos religiosos, históricos de um museu para o outro e não tem todo esse estardalhaço. E o governo egípcio fez uma baita de uma festa, como se fosse um carnaval. O vídeo está no YouTube. Desculpa, gente, deixa eu beber um pouco de água. O vídeo está no YouTube. É um vídeo cigarro. É um vídeo de 1 hora, o que mostra um desfile extremamente luxuoso. Extremamente luxuoso. Esse desfile ele foi extremamente caro. No meio de uma quarentena, de uma pandemia, não haviam, como que eu vou dizer, não haviam turistas, e o Egito, o forte dele é o turismo, é de onde eles... Gente, se travar, me fala, hein, gente. Parece que não, voltou. Então, aí o forte do Egito é o turismo. O que acontece? Quando você faz um desfile desse, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem o carnaval. O carnaval traz um monte de turistas para o Brasil e, obviamente, mexe com toda a economia do país. Isso, então, aí está explicado você injetar muito dinheiro num evento desses. O que acontece? Eles gastaram uma fortuna, o Egito gastou uma fortuna para fazer um evento, transferindo 22 múmias de um museu para outro museu. E eles vieram avisando há muito tempo o público para irem lá assistir, e uma propaganda mais ou menos assim, ó, eles são os nossos deuses, eles são a nossa história, algo mais ou menos assim aconteceu no Egito. E as pessoas que foram eram todos egípcios. Por quê? Porque não tinha turismo. Foi algo feito para o povo mesmo. E é muito parecido com um ritual. Essa minha amiga, ela falou assim, faz essa pergunta, por que fizeram esse evento antes da Páscoa? Um dia antes da Páscoa. E ela confirma, seria uma mensagem subliminar, porque eles vão ressuscitar as múmias ou coisa do tipo? Né? Claro que não vão ressuscitar as múmias, e ela sabe disso. Mas pode ser algo, não subliminar, mas a ver com a cultura egípcia. E aí, é claro, eu fui pegar também mais uma informação, vou passar uma informação para vocês, isso tem nos livros, tem em vários lugares, mas eu busco sempre da Wikipédia, não que a Wikipédia seja uma fonte confiável, deixar claro isso. Mas a gente entendeu o que é a Páscoa. Bom, essa minha amiga, ela perguntou se era porque eles estavam pensando que iam ressuscitar as múmias. Por quê? Porque ela tem essa visão cristã. O que é a Páscoa? No cristianismo, a Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, é uma festividade religiosa, um feriado, claro, né, que celebra a ressurreição de Cristo. Então, o que acontece? Para a Igreja Católica, eles dizem que Jesus foi crucificado numa sexta-feira e 3 dias depois, no domingo, ele ressuscita e vai lá falar com os apóstolos. Acontece que a Igreja Católica, quando ela foi formada, a Igreja Católica, ela... O que quer dizer a Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer universal. Eles juntaram culturas de diversos povos. Culturas judaicas, né? Porque como foi a criação da Igreja Católica? 300 anos depois de Cristo, Roma estava um caos, o imperador estava temendo perder, né? O imperador da época estava temendo perder o controle, com tantos conflitos religiosos que tinha na região, e falou, vou criar uma religião e unificar todo mundo.
Essa era a ideia do imperador, e vou governar todo mundo através dessa igreja. Então ele já tinha o Papa, uma linhagem de papas, né? São Pedro seria, teoricamente, o primeiro Papa. Só que aí, quando ele nomeia o próximo Papa, já é, ali naquele momento, um Papa de família tradicional. Tinha um livrinho que eu não comprei, da editora Paulus, que era assim. Eu me lembro, nossa, se alguém souber o nome desse livro, onde vende, me falem, por favor. Era um livro que só tinha o nome do Papa, a data de nascimento, a morte e uma pequena história. Todos os primeiros papas tinham um espaço em branco. Né? Eles iam virando as páginas, era tipo uns 4 papas por página, um monte de papa. Quando é criada a Igreja Católica, esse espaço em branco tem o quê? Um brasão. E aí vem o nome do Papa, brasão. O nome do Papa é o brasão. Quer dizer, já é de família tradicional. Assim foi montada a Igreja Católica. E eles foram pegando o quê? Vários festividades, várias ideias de outras religiões. Então, do Velho Testamento pega ou melhor, do judaísmo pega o Velho Testamento. Dos egípcios, que estavam por ali também, eles utilizam as ideias da esfinge. Né? A esfinge tem o quê? Um leão, um homem, um touro e uma águia. E aí, quando eles montam a Bíblia, eles colocam o quê? 4 evangelhos. João, Paulo, Mateus, eu esqueci os 4. O terceiro não vou lembrar, mas tem os 4 evangelhos, cada um é uma parte da esfinge. Se você procurar depois aí dá um Google aí, eu vou colocar assim, evangelhos, né, ou os 4 evangelhos, ou então você vai colocar os 4 apóstolos, algo assim, imagens. Você vai ver que vai ter, por exemplo, Mateus de uma criança, que eu não vou lembrar de cabeça, mas cada um desses 4 evangelhos, desses 4 apóstolos, tem uma parte da esfinge. E esses 4 evangelhos têm a ver também com terra, fogo, ar e água. E assim é montada a Bíblia. Os 12 apóstolos estão ligados ao quê? Aos 12 signos. Por quê? Porque ali tinha o quê? A religião romana, grego-romana, que eles acreditavam na mitologia grega, naquela mitologia grega e romana, onde os planetas, os signos, são deuses. Então tem o deus Mercúrio, deus Vênus, né, que seria Hermes, Afrodite, e por aí vai. E assim é montada a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela aproveitou datas comemorativas. Então, quando você vê lá, o Natal, a Igreja Católica fala que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, sendo que outras pessoas, outros historiadores, falam que não nasceu dia 25 de dezembro. Na realidade, dia 25 de dezembro já era uma data comemorada pelos pagãos por causa do nascimento de outros deuses. Eles aproveitaram a data de 25 de dezembro. E a Páscoa? Da onde foi que... Porque, provavelmente, eu acredito que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, reapareceu num domingo, tal, mas pode ser que não tenha sido numa Páscoa. A Igreja Católica, ela aproveitou uma festa judaica. Então vamos lá para o próximo slide. Esse daqui é a Páscoa judaica, com raízes judaicas. Também no Google, no Wikipedia. Mas, gente, assim, não é para acreditar em tudo que está no Wikipedia. Isso aqui eu só pego algumas informações, confirmo com livros, né, com estudos, porque fica mais fácil do que eu ficar escrevendo aqui, né, os textos. Então vamos lá. As raízes hebraicas. A Páscoa judaica é a celebração da saída dos hebreus do Egito, graças a Moisés, e constitui-se de 2 ritos, a imolação do cordeiro e o pão ázimo. Bom, nem vou ler o resto. Mas o que é a Páscoa para os judeus? Se vocês puderem assistir o filme Os 10 Mandamentos... Gente, tá difícil aqui, né? Se
vocês puderem assistir os 10 Mandamentos ou ler pela Bíblia mesmo, vocês vão ver que os judeus eram escravizados pelos egípcios e Moisés é que convence eles de fugirem, né, de saírem lá do Egito. Moisés convence eles a fugirem. Então, a Páscoa é a comemoração dos judeus de fugirem dos egípcios. Curiosamente, os egípcios me fazem uma festa um dia antes da Páscoa. E isso, para os judeus, eu estou acompanhando aqui em vários canais, né, eu fiz uma pesquisa longa hoje, muitos judeus, muitos rabinos, acharam isso uma afronta, um insulto, os egípcios fazerem uma comemoração uma comemoração desse nível um dia antes da Páscoa. Então vamos para o próximo slide. Bom, falei lá do canal da Débora G. Barbosa. Eu fui pesquisar um outro canal, que é esse aqui. Canal do Mago Anael. O Mago Anael, ele fez um vídeo parecido, né? Egito transporta múmias de reis e rainhas em desfile. E ali na thumbnail está ali, ritual no Egito, e 3 interrogações. O Mago Anael, ele fala sobre tudo isso que eu estou falando, do jeito dele, né? Eu ainda vou falar sobre essas 22 múmias, essa conexão ele não fez. Inclusive, se alguém for lá e se inscrever no canal do Mago Anael, se puder fazer um favor, vai lá nos comentários e fala, ó, vim aqui através do canal Morada do Conhecimento. Só para ele saber que eu existo. O meu canal é pequenininho, mas eu tenho uma intenção de, no futuro, quando o canal começar a crescer bem, né, e ele vai crescer, eu queria entrevistar o Mago Anael, eu tenho esse interesse. Mas o canal tem que estar grande, porque o canal dele é muito grande. Tem uma quantidade absurda de inscritos, acho que, sei lá, 200 a 300 mil inscritos. Muita gente, ele não vai querer dar atenção para o meu canal. Mas se puderem fazer isso, ó, vim aqui através do canal Morada do Conhecimento. Quem sabe ele descobre que eu existo e no futuro eu consigo entrevistar ele. Ele tem uma história bem interessante. Ele deixou escapar algumas coisas, como, por exemplo, ele já foi pastor, né, ele tem envolvimento com várias organizações e eu tenho interesse de entrevistá-lo. Bom, voltando lá, ele fala a mesma ideia, que aquilo foi um ritual. Inclusive, ele vai dando alguns detalhes sobre a simbologia que está ali nesse desfile. Deixa eu ver se tem mais algum slide, porque eu fui colocando na ordem os slides, gente, e aí eu não... Deixa eu ver. Ah, sim, agora sim. Algo curioso. Se vocês pegarem todos os jornais que tem por aí, quem noticiou, muito parecido todas as notícias, viu? Todas as notícias muito parecidas. Parece que eles fazem recorte e cola. Eles não mudam nem o texto. Eles sempre falam assim, olha, pega uns 10 sites diferentes. Por exemplo, o R7 parece que foi uma cópia da Globo. Parece que a Globo fez um texto, aí o R7 parece recorte e cola, e G1 é da Globo. Mas os outros, né, poucas diferentes. Parece que eu não sei quem criou o primeiro texto, parece que um criou o texto e tudo recorte e cola e não te dão a informação correta. O que eles dizem ali? Que foi um desfile muito chique, que são 22 múmias, tinha uma maldição da múmia, quando descobriram a última múmia, parece que morreram 20 pessoas, misteriosamente as pessoas que descobriram acho que foi Tutankhamon, né, que descobriram que morreram muitas pessoas misteriosamente, e agora quando teve esse desfile, teve um terremoto em algum lugar lá do Egito também, mas é tudo muito igual e não dão muita informação. Qual a informação que eu queria, que eu descobri só em um site que eu acho que era sobre economia?
Eu estava atrás, por que eu fui parar num canal de economia sobre estudando a múmia? Eu queria saber quanto que eles gastaram. Quanto que eles gastaram para fazer esse desfile. Porque é muito luxuoso. Mas é impressionante. Se você não assistiu, procura aqui no YouTube Desfile das Múmias e vê esse desfile. É impressionante. Só que aí eu queria saber quanto foi, né? Fui nesse site aí de economia e eu descobri algo que eu também queria, que eu não imaginei que eu ia achar lá, que é o nome das 22 múmias. Primeiro você tem que pegar esse tema aí, ó, 22 múmias. E por que eu queria esses nomes? Eu vou falar daqui a pouquinho. As 9 primeiras são esses aí, ó. Acho que eu nem vou ler, né? Mas eu nem sei como é que deve ser esse. Então, Sequeneré, Amoses, Nefertari, Amenófis. Essa Nefertari, que eu peguei lá do... Não sei se é a Nefertiti, né, que nós conhecemos. Eu não achei nem a Nefertiti e nem um outro que eu gosto muito é o Akhenaton. Então, não achei nem Nefertiti nem Akhenaton, mas, ó, você tem aí Amsori, Tutemoses, Ruxas, nem sei como é que fala isso, Tutemoses III, Amenófis. Teremos mais alguns aí, ó, vamos para os próximos aí. O que você faz? Se você tiver interesse, você printa essa tela depois aí no celular, no computador, que é importante, assim, se você for fazer alguma pesquisa, eu já vou te falar uma pesquisa interessante que vai ter. Então, ó, no 10º, ó, Tutemoses IV, repete muitos nomes, ó, Ramsés, tem um monte de Ramsés, parece que é como se fosse o Silvas, né, do Egito, ó, Ramsés II, 7-2, Ramsés III, e o último nome são esses 4 aqui, ó, Ramsés IV, Ramsés V, Ramsés VI e Ramsés IX. Essas eram as múmias. Por que talvez você ia querer o nome das múmias? Porque talvez você queira fazer algumas pesquisas como as que eu vou começar a fazer em breve. Que eu vou falar agora. Deixa eu ver aqui mais. Isso está ligado às curiosidades. Bom. Ainda sobre as curiosidades, né? Vamos lá. Algumas eu já falei. Isso é só uma sequência para eu não me perder. O governo egípcio gastou uma fortuna pelo desfile. Não haviam turistas por causa da quarentena, então só tinha egípcios. O desfile ritual foi feito um dia antes da Páscoa. E foram transportadas 22 múmias, sendo 18 homens e 4 mulheres. O que me chamou a atenção de tudo isso daí, além de ser um ritual, além de tudo isso, né? O que me chama a atenção? Me chama a atenção o fato de serem 22 múmias. E agora você deve estar pensando, mas por que 22? Por que chama a atenção de tudo que aconteceu? O que mais me chamou a atenção foram 22 múmias. Não sei se vocês sabem, a Cabala, ela está em todas as religiões. A Cabala está no cristianismo, está no judaísmo, obviamente, mas está lá no hinduísmo, está no islamismo. A Cabala está em tudo. O Moisés, ele está lá no Egito, mas ele aprende, né, com os egípcios essa parte da Cabala. Então, existe uma certa... Assim, as raízes da Cabala são do Egito, se você for ver bem. Ou de povos anteriores. E esse 22 aí? Eu achei muito estranho. 22 múmias. Bom, toda vez que eu vejo 22, parece que eu sou meio paranoico. O que acontece? Existem 22 letras hebraicas. Essas 22 letras hebraicas se correspondem com várias coisas.
Por exemplo, as 22 letras hebraicas estão ligadas aos 22 arcanos do tarô. Essas 22 letras hebraicas estão relacionadas à astrologia. 7 letras hebraicas relacionadas aos 7 planetas da astrologia clássica, né? Ou melhor, da astrologia antiga, eu nem sei mais o que é clássico. A antiga, né? Os 7 planetas tradicionais. 12 letras hebraicas estão ligadas aos 12 signos e 3 letras hebraicas aos 3 planos. E tem um monte de ocultista que utiliza esses 22. Por exemplo, Eliphas Levi, quando ele escreve o livro Ritual e Automagia, né, Dogma e Ritual de Automagia, são 2 livros, né, um livro é o Dogma, o outro é o Ritual. Ele é dividido em 22 capítulos, os 2 livros, 22 de Dogma, 22 de Ritual. E para você entender aquilo ali, o que ele está falando, você tem que saber de letra hebraica, né? Tem que ter uma noção de cabala, letra hebraica, tem que saber de astrologia, tem que saber de tarô. Ele codificou tudo aquilo. Então chegam muitas informações assim para mim e, curiosamente, 22 múmias. Será que essas 22 múmias têm a ver com os 22 arcanos do tarô? Ou com os 22 letras hebraicas? O que eu vou fazer no futuro? Né? Quando tiver um tempinho, porque tá meio complicado fazer agora, mas essas coisas normalmente eu vou anotando e no futuro eu vou estudar, mas quem tiver interesse, estuda a vida de todos esses faraós, inclusive eu devo ter um resuminho de cada um deles. Se quiserem eu até faço uma live no futuro só dos faraós, das 22 múmias. Tem um pequeno resuminho. Estuda isso e tenta fazer a conexão com os arcanos do tarô. E aí pode ser que a gente entenda o que está acontecendo ali. Bom, e daqui a gente vai partir para a segunda parte da nossa live. Ficou uma incógnita, não sabemos se foi um ritual, não sabemos se é um simples desfile, mas é muito estranho um simples desfile. Só um momentinho, gente. Olha quem chegou. Quem chegou para fazer bagunça na minha live. Fica quietinha. Fica muito difícil, gente. Ela fica mordendo os fios do computador, aí vai cair tudo. Bom, fica muito difícil a gente saber se foi um ritual, se foi se foi um simples desfile. É estranho fazer um desfile só para os egípcios. Muito esquisito. Porque desfile você normalmente tem um interesse financeiro, como no caso do carnaval, como eu falei. E não teve nenhum interesse financeiro, eles só gastaram dinheiro. Aparentemente foi um ritual. Só que o ritual, às vezes, não é nem um ritual, como que eu vou dizer, não é nem um ritual aparentemente espiritual mesmo, mas às vezes é um ritual cívico. Por exemplo, quando você vai soltar o hasteamento da bandeira, é um ritual militar. Hasteamento da bandeira, né, aquelas festas do 7 de setembro e tudo mais. É um ritual aquilo ali. É o que eles fazem todos os anos. Então, pode ter sido algo assim. Eu achei muito esquisito. E é esquisito ser antes da Páscoa. Parece que tem a ver com, tipo, afrontar, dar a entender, né? Porque os próprios judeus ficaram muito chateados com os egípcios. Eles ficaram muito ofendidos. E aí, o que acontece? Vamos falar da segunda parte da live. Como eu estava lá pesquisando, eu pesquisei, neste mesmo vídeo aqui, do canal do Mago, lá do Mago Anael, ele me fala sobre o Messias judaico. Messias judaico. E aí eu fui atrás. Né? Eu não ia nem fazer essa live aqui, esse tema todo. Eu tinha programado outra coisa, mas é como essa minha amiga falou sobre o desfile, eu fui atrás do desfile e descobri essa história de que me aparece um Messias judaico no dia da Páscoa.
Minha gata está destruindo o quarto, mas tudo bem. Aparece o Messias judaico lá na Páscoa. Vocês fizerem um Google aí, vocês vão ver. Eu vou dar uma mudada aqui nos slides, gente, para eu poder falar com vocês melhor e mostrar a segunda parte. Mas, inclusive, acho que eu vou mostrar até um vídeo. Eu acho que eu vou fazer isso, boa. Eu acho que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Enquanto eu vou mudando os slides. Só um momentinho. Eu vou pôr este vídeo aqui, gente. Vai ficar pequeno mesmo, porque eu não sei se tem direito autoral. Vai ficar rolando enquanto eu vou arrumando aqui. Só um momentinho, gente. Isso daí é um evento lá no Muro das Lamentações, a quantidade de judeus que estavam lá. E depois eu vou mostrar o Messias. Primeiro esse vídeo aqui, tá bom? Vou voltar lá. Bom, então rolou isso daí, lá no Muro das Lamentações, lá em Israel. Vou mostrar agora um outro vídeo curtinho, mas eu vou ficar do lado, tá, gente? Que eu quero comentar e eu vou ver se eu corto algumas partes também. Que é justamente, deixa eu diminuir que eu quero colocar ele grande. E é o seguinte, eu tirei o áudio do vídeo, mas eu acho que deve ser fácil achar este vídeo. Esse vídeo aqui é do domingo agora, da Páscoa. O pessoal está falando que apareceu lá o Messias dos judeus. Deixa eu diminuir aqui.
Eu tirei o som, tá, gente? Porque para não dar problema de direitos autorais, mas não é muito difícil de não encontrar. Então, vocês vão ver aí essas figuras, vocês vão ver pessoas até mais velhas do que o que é considerado o Messias. Esse Messias, ele tem por volta de 33 anos, ele fala, ele tem o nome dele, e como, eles colocaram como sobrenome Ben Davi, né? Que é o que? Ben, em hebraico, quer dizer filho, e Davi é o Davi, né? Então, ele seria filho de Davi. E tem outros nomes aí que deram, deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto está rolando o vídeo. Eu tinha até anotado uns outros nomes que... Peraí. Enquanto vai rolando, você vê a muvuca, né, rolando ali na... Ó, deram esse nome aqui, ó. Galon Sholom Yeruda. Galon Sholom Yeruda. Ele nasceu em 1988, então ele tem ali seus 32, 33 anos de idade. Enquanto tá rolando aí, deixa eu ver aqui quanto que seria. É que nós não temos o aniversário dele, aí fica mais difícil ainda, mas que nós estamos em 2021. Ele tem 33 anos de idade. 32, 33 anos, talvez 34 anos. Curioso, né? A idade meio que ali de Cristo. É importante dizer que ele não se auto-intitulou. Ó, tá vendo ali? O velhinho foi ali e o velhinho beija a mão dele, é como se pedisse a bênção dele. Quer ver? Os judeus ali comemorando. É esse aqui, ó, tá vendo ele? Ele é esse aqui. Certo? Acho que eu vou adiantar, gente. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. Tá vendo? Ó, o pessoal vai lá, beija a mão dele, pede bênção, o pessoal tirando foto. É esse cara aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês... Opa. Esse aqui, ó, é ele. Aí leva um microfone lá para ele, aquela coisa toda. E ele faz uma aparição. Vendo aí alguns canais, vou mostrar ele aqui, ó. Esse é, ó, Jigsaw Ben Davi. Ben é filho em hebraico e Davi, o nosso Davi lá, que é o pai do Salomão, né? Quer dizer, isso aqui é o irmão do Salomão, em tese, né? Bom, o que é importante? Os judeus não assumiram ele como Messias. O primeiro ponto é esse. Ninguém falou, ele é o Messias. Não tem nenhum site sério falando. Tem um site sério. Tem alguns canais no YouTube de rabinos falando que ele é o Messias, mas lá em Israel não rolou isso. Parece que é mais uma vontade dos judeus brasileiros. E o que acontece? Ele está com 33 anos de idade. Há 3 anos atrás eu ouvi dizer sobre essa história. Não sei nem se eu comentei em alguma live. Posso ter falado alguma live no ano passado. Então, há 3 anos atrás eu ouvi dizer, todo mundo falou, não, isso é teoria da conspiração, absurdo, os judeus, sabe, acho que vai aparecer alguma coisa para os judeus, tudo. Aí, há 2 anos atrás, a mesma coisa, apareceu sempre na época da Páscoa. E no ano passado, quando começou aquela coisa da quarentena, né, da pandemia, aquela coisa toda, muita teoria da conspiração, e aí chegou para mim a história de que o Messias tinha aparecido. Que era... que eu não sabia que era ele. Eu só descobri ele esse ano, mas eu ouvi boatos, né? Tinham vários canais falando que o Messias tinha aparecido. Aí ele ficou em reclusão e reapareceu agora na Páscoa. Mas o que acontece? Os sites falam que ele é o Messias, alguns rabinos brasileiros afirmam que ele é o Messias. Canais do YouTube, depois vocês procuram aí com Meshiá, né? Que escreve Meshiá. Meshiá judaico.
E os evangélicos, vocês vão achar também isso, vão falar que ele é o anticristo. Muitos canais evangélicos vão falar que ele é o anticristo. Jogar no YouTube, você vai ver isso daí. Só que para a gente falar sobre o anticristo, a gente tem que entender o que é o anticristo. O que é o anticristo? Quando a gente fala de anticristo, eu me lembro da história lá do São Francisco. O São Francisco, ele antes de morrer, não sei se vocês sabem, o São Francisco, ele conheceu o Papa, teve muitos problemas com a Igreja Católica, ele foi lá e pediu para o Papa parar de perseguir a igreja dele, é uma história bem longa, vocês assistam o filme Irmão Sol, Irmã Lua, vocês vão ver essa história. O que não tem no Irmão Sol, Irmão Sol, Irmã Lua, e tem em outros filmes, eu acho que acho que é Francisco Reconciliador, e também na biografia de São Francisco, que não tem ali no Irmão Sol, Irmã Lua, é que ele tinha sido templário antes do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Ele foi, acho que na terceira cruzada, e após esse período do filme Irmão Sol, Irmã Lua, ele vai na quarta cruzada. Então, no filme Irmão Sol, Irmã Lua, você vai ver que o São Francisco estava tendo problemas com a Igreja Católica, ele vai até Roma e pede ajuda para o Papa. E o Papa anexa a igreja, a ordem de São Francisco na Igreja Católica. São Francisco tira a roupa, o Papa vê as chagas, e o Papa se ajoelha e beija os pés de São Francisco. É isso que aparece no filme, e isso que é histórico. E aí estoura a quarta cruzada. O pessoal indo em guerra lá para Jerusalém. São Francisco vai junto com essa cruzada. Só que os templários estavam perdendo muita guerra, então eles estavam muito defasados, perderam muitas guerras, e eles começam a anexar tudo quanto é gente para ir nessa guerra para Jerusalém. Então, juntou um monte de vagabundo, ladrão, um monte de gente que não presta. Essa cruzada foi indo para Jerusalém, e no meio do caminho eles foram destruindo cidades. Eles mataram mulheres, crianças, estupraram, né, mulheres, mataram crianças, mataram homens, pessoas inocentes, e São Francisco ficou horrorizado com aquilo. Lembrando, mas quem eram os templários e também não era a Igreja Católica, eram os soldados que eles anexaram ali para essa cruzada. Foi a pior cruzada de todas. E aí você pode ter uma noção do que foi essa cruzada se vocês assistirem um filme chamado A Cruzada, que é quando o Saladino ele domina Jerusalém. Ele pega Jerusalém para os templários perdem Jerusalém para o Saladino. Filme lindo também a cruzada. E São Francisco vai nessa cruzada. Ele quer conversar com o Saladino, que ele quer pedir ele quer que acabe a guerra. São Francisco chegando lá, ele conhece o Saladino, e depois ele volta, né, ele conversa, é muito bem recebido, aquela coisa toda. Depois ele volta ao São Francisco e nas memórias dele ele fala: posso morrer em paz, pois conheci o Papa e o Papa era bom, conheci o Saladino e o Saladino era bom. Então quem ganhar a guerra, o mundo vai ficar bom. Essa era a visão de São Francisco, dos templários e dos muçulmanos que estavam naquela guerra. Bom, por que eu vou falar disso no meio da ideia do o que é o anticristo? Você tem que entender que não existe o bem e o mal. Né? Não, é claro, existe o mal, mas isso daí espiritualmente falando e tudo mais. Mas nesse conceito de anticristo, né, porque eles querem... não existe o bem e o mal. Existem duas forças contrárias. Duas forças contrárias. Neste caso, tá? Não estou dizendo que não existe o mal, que não existem demônios, que não existem pessoas que fazem maldade. Neste caso, são forças contrárias. Tudo bom? Então, como é que eu vou explicar melhor isso? Não sei nem se eu estou explicando direito, né? O pessoal vai interpretar tudo errado depois. Vão pensar que eu sou satanista, mas eu não sou não, gente. Eu sou cristão, mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Tivemos eras. Imagina que antes de Krishna, teve a era de Gêmeos, que eu não sei quem é que cuidava disso. Talvez os Atlantes deviam ter algum avatar. Nós sabemos do Krishna,
que é uma espécie de lenda. Krishna, ele é da era de Touro, certo? E ele seria o antigo Avatar. Quando vem Moisés, ele é o anti-Krishna, tudo bom? E ele é da era de Ares. Como que ele é o anti-Krishna? Porque ele era contra as ideias do período anterior. Então, na época de Krishna, o pessoal adorava a vaca. Quando Moisés sobe, ele pega e cria uma nova religião que diz que é o quê? Tem que seguir o cordeiro. Ares é o símbolo do cordeiro, né? Da cabra. Então, o que o Moisés faz? Ele começa a atacar a era anterior, que é a era de Touro. Tanto é que quando ele sobe lá no monte para pegar as 10 tábuas, quando ele desce, o povo estava adorando um bezerro de ouro, quer dizer, ele estava adorando a era anterior, a era de Touro. E aí Moisés fica bravo, quebra as tábuas, aquela história toda, né? O que o Moisés era? Era um anti-Krishna. Tudo bom? Anti-Krishna. E aí veio Jesus. Quando chega Jesus, a era de peixes. Jesus, ele fala, eu acho interessante como o pessoal fala, né? Que Jesus fala assim, está na Bíblia, né? Isso. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. A primeira coisa que ele faz é mudar as leis, todas. Não, ele veio para cumprir. Vai, por exemplo, Deuteronômio 22. Deuteronômio 22 diz que a mulher adúltera, ela tem que ser apedrejada até a morte. Deuteronômio 22, olha na sua Bíblia lá que você vai ver isso, que são as leis dos judeus. E que quando Jesus vê lá Maria Madalena que ia ser apedrejada, ele lembra das histórias que contaram da mãe dele, porque a mãe dele ia ser apedrejada, porque a Maria ficou grávida, né, segundo a Bíblia de Deus, né, porque tinha que vir Jesus, ela não era casada, se não é casada, é adúltera, e ia morrer na pedrada. Aí vem o José, que era um rabino, e assume a Maria e a paternidade lá de Jesus. Mas ela ia morrer apedrejada, a Nossa Senhora. E aí Jesus pega e fala, opa, se ela tivesse morrido apedrejada, eu não teria nascido. Então essa lei tem que ser alterada. Quando ele vê a Maria Madalena, ele pega uma pedra e fala, quem tiver um pecado, que jogue a primeira pedra. Então ele já começou a alterar todas as leis. A lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Ele trocou por amai uns aos outros, perdoai os seus inimigos. Ele foi mudando a lei mosaica. Então não tem como falar, não, o cara continuou Moisés. Não, é totalmente diferente. Inclusive, o que eu achei bacana lá do Mago Anael, que ele está falando algo que é verdade, por isso que eu estou indicando ele está falando algo que é verdade. O judaísmo ele é muito diferente do cristianismo, ele é totalmente contrário. Né? O cristianismo acredita que existe o Pai, Filho e Espírito Santo. O judaísmo acredita que é um Deus único. Não tem os três. É muito diferente as duas religiões. E aí o que acontece? Então, Jesus é o quê? Um anti-Moisés, porque ele muda as leis de Moisés, ele muda as leis de Deuteronômios e traz uma nova visão, a era de peixes. E agora nós estamos indo para a era de aquário. Qualquer um que aparecer vai ser chamado de anticristo. Inclusive, se Jesus voltasse hoje, imagina que Jesus, pum, ele volta. Primeiro que ele não vai voltar igual ele era 2000 anos atrás, cabeludo, daquele jeito. Inclusive aquilo ali foi pintado por Michelangelo, ele não é daquele jeito. Mas digamos que Jesus não voltasse, os próprios cristãos não iam acreditar nele, iam ser contra ele. Né? Então, qualquer um que vier, qualquer um, sendo bom ou sendo mal, ele é considerado um anticristo, porque ele vai mudar a lei anterior. O que acontece? Então, dá para ver um avatar, mas eu acredito que lá para 2150. Não acredito que seja agora, exatamente agora. Não sei. Se aparecer alguma novidade, eu faço uma nova live. Mas, atualmente, eu vejo isso daí. Qualquer um que aparecer agora vai ser um anticristo.
Qualquer um. Certo? Aí, deixa eu ver se tem mais algum slide aqui, porque eu vou me perdendo aqui nos slides. Bom, nessa parte aqui, acho que já foi isso aqui tudo. Então, qualquer um que aparecer vai ser o anticristo. Esse daí, eu não sei se ele vai ser considerado o Messias judeu. Para ser um Messias judeu, apesar que ele diz que ele é o quê? Filho de Davi, quer dizer, que veio bem depois do Abraão, né? Mas a nação judaica é de Abraão. Davi vem depois, claro. Acho que um grande Messias poderia... ele teria que fazer algo muito grande, que não seria um milagre assim, paranormal. Mas se chegar alguém que consiga unir os muçulmanos e os judeus e fazer eles viverem em paz e se reconhecerem como irmãos, esse aí já pode ser considerado Messias. Não um milagre paranormal, mas se ele conseguir ter uma articulação política entre esses dois povos e eles viverem em paz, esse cara vira o Messias dos dois, né? Por quê? Porque vocês sabem a história, né, dos judeus e os muçulmanos vêm lá de Abraão. Eles são primos. Eles são da mesma família. Então, se aparecer um Messias para os judeus, esse deverá ser também o Messias dos muçulmanos. Não sei se vai ser esse. Mas foi outro furdunço. Imagina só o final de semana, hein? Sabadão, aquele auê todo por causa do desfile do desfile lá do desfile egípcio, que é uma afronta ao judaísmo, isso no sábado, e no domingo me aparece esse Messias judaico. Foi realmente um final de semana muito louco. Para a gente caminhar aqui para o nosso final, o terceiro tema da live de hoje é esse aqui. Eu não vou me estender muito. Pelo menos 2 sites, mas tem mais. Então esse aqui, ó. Esse, por exemplo, qual que é o nome deste site? Meu Deus do céu. Ai, peraí. Se tá pequeno para mim, tá... Opa, peraí, acho que ficou bom. Não ficou não. Então, o Pátria Evangélica de Deus e o outro... os dois, Pátria Evangélica de Deus, são os dois. É o mesmo site. Eu pensei que eram 2 sites diferentes. Porque eu estava printando tudo isso rapidinho, gente. Esse Pátria Evangélica de Deus, ele me solta 2 vídeos. Um é nova polêmica. Túnel que Vaticano fez para usar DNA dos ossos de Davi e forjar vinda do Mashiach, ou seja, o Messias. E o outro vídeo, né? Então teve esse aqui e teve esse outro aqui, ó. Grave. DNA dos ossos de Davi vai ressuscitar anticristo. Israel e Vaticano estão envolvidos. Bom, que seria isso, não é? Supostamente. Eu não estou lá. Veja bem, eu não estou lá, não tem como eu falar que está acontecendo isso, mas supostamente alguns sites estão comentando que a Igreja Católica, junto com os judeus ali em Israel, estão fazendo escavações para tentar encontrar os restos do rei Davi. Quando encontrar os restos do rei Davi, eles estão querendo pegar o DNA e fazer um clone dele. E, através desse clone, criar um falso Messias. Tem um monte de coisa louca. Primeiro, você tem que achar o rei. Achar o rei Davi vai ser difícil pra caramba. Imagina, sei lá, 3.000 anos atrás. Eu tenho que dar uma olhada quanto que é, mas é muito longe. Né? Imagina, Jesus Cristo, 2.000 anos. Davi está lá atrás, antes de Salomão ainda. O cara que fez o primeiro... Então, imagina, primeiro encontrar esses restos e ter certeza que são os restos dele, pegar um pouco do DNA e depois clonar. E aí tem um problema. A Igreja Católica ela é contra clonar. E tem um outro problema também nisso tudo. Você pode clonar uma pessoa, mas você não consegue fazer um espírito. Você não consegue fazer o espírito. O Paracelso,
ele tentou fazer aqueles homoloncos. E dizem que ele fez homoloncos, seria o quê? Seres com barro e esperma, né? Ele era médico, então ele pegava o esperma dos homens e fazia alguns experimentos com alquimia e criava seres que duravam no máximo 40 dias. Porque não tem espírito. Você pode criar um ser, mas você não cria um espírito. Se você criar digamos assim, você cria um clone de uma pessoa, você cria, e vai ser um animal, vai ser alguém que não tem raciocínio, porque o raciocínio tem a ver com o espírito. O seu raciocínio não está no cérebro. O cérebro é algo que decodifica a informação que o espírito manda para você aqui na pineal. O cérebro mesmo, ele é como se fosse, como é que eu vou dizer, um processador. É como se fosse um terminal. Vamos imaginar assim. O seu computador ou o seu celular que você tem aí é como se fosse o cérebro. E a linha de internet é que está ligada lá no seu espírito. Imagina que o seu cérebro está ligado no seu espírito. E as informações estão lá com o seu espírito, não está na tua cabeça. Entendeu? Não tem como fazer isso. Então é uma história muito louca. Eu quis trazer só para comentar, né? Também é um burburinho. Esse vídeo aqui é de 3 meses atrás, os dois, inclusive. Porém, esse burburinho voltou no final de semana. Essas 3 coisas. A Igreja Católica querendo ressuscitar o rei Davi. Os judeus com o novo Messias e os egípcios com esse desfile muito louco. Bom, gente, já estamos aí há um tempinho. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver quem é que está aqui, o que falaram. Vamos lá. Rosângela Cassonato, boa noite, obrigado, Rosângela. Roberto Rolim, muito obrigado, Roberto. Isabel de Paula, muito obrigado, Isabel. Falando aqui que o som está ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Lucimara veio, obrigado, Lucimara, por participar. Fábio Proença, obrigado, Fábio. Boa noite, irmão. Lucélia de Sá, boa noite, paz profunda a todos, paz profunda. Roberto, ressurgimento dos Anunnakis, olha. Douglas apareceu, obrigado, Douglas, aí. Inclusive, se o Douglas estiver na linha, eu mandei o link desta live para você, direto para o seu WhatsApp, para você receber você está na minha lista de transmissão, para receber isso daqui, você tem que anotar o meu WhatsApp aí na sua agenda, para você receber direto. Vamos lá, de Proença, opa, Rita de Cássia, excelente explanação do assunto, obrigado, Rita. E o Carlos Bevilacqua, boa noite, obrigado. Gente, muito obrigado a todos que participaram desta live. Tem uma galerinha aqui assistindo. Eu queria reforçar que terça-feira que vem teremos mais uma live. Queria também reforçar das 2 lives deste canal que foram feitas. Deixa eu ver se eu acho elas de novo. Agora que tem uma galerinha, ó. O Café com Estudos. Café com Estudos foi feito no último domingo. É um estudo que eu estou fazendo sobre prosperidade, gente. À luz do livro Abra Sua Mente para Receber, da Catherine Ponder. E vai ser um domingo sim, um domingo não. A próxima live vai ser dia 18, às 9h15 da noite. E a live número 1 está aqui no canal. Outra informação que eu quero passar é do vídeo da semana passada, do pastor que previu que ia morrer um monte de gente no dia 30 e não aconteceu nada. Então, foi a primeira live aqui do canal, né? A primeira live do canal falando sobre o fim do mundo. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. Lembrando a todos que o meu WhatsApp é esse aí, DDD 11 996. Tá errado, hein? Ei, meu Deus do céu. 996 30 84. Esse aqui. Então é 996 30 84 61. 996 30 84 61. Meu gato tá arranhando tudo, tá acabando com a minha cozinha, gente. Eu vou ter que encerrar a live. Vamos lá. Então, gente, muito obrigado por participarem aqui da live. Gratidão eterna. Teremos uma próxima live na próxima terça-feira e depois, não nesse domingo, no outro, uma outra live.
Todos os dias eu estou subindo uma live aqui por volta das 10 da manhã. Vídeos que já estão gravados, que são as lives antigas que estavam no canal Caminho do Peregrino. O canal Caminho do Peregrino, ele está sendo reformulado e vai ter a sua inauguração, acredito eu, que na semana que vem, na semana da Lua Nova. Só que lá só vai ter vídeo editado e, no máximo, cortes das lives que eu faço aqui. E é diferente, este canal aqui ele é mais voltado para esoterismo, ocultismo, temas assim meio polêmicos, esotéricos, curiosidades também. E lá o Caminho do Peregrino vai ser voltado para o desenvolvimento humano. Lá eu vou falar mais de astrologia, tarô, cabala, mas para o desenvolvimento pessoal, para você ter uma vida melhor. E lá também os vídeos são editados, tá bom? Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Que Deus ilumine vocês. Tenham uma ótima noite. Estou encerrando a live. Fui. E antes de ir, está encerrada a live, gente. Muito obrigado. Até mais.